Olá, meu povo, como é que vocês estão? Vamos aí fazer mais um vídeo para o canal. De cara, eu vou pedindo para vocês que se inscrevam no canal, curta, compartilhe e comente. Quem quiser apoiar também tem e-mail aí na descrição. Quem tem aquela chave antiga da época do outro canal, quiser continuar apoiando nela, tá funcionando ainda, mas essa nova é mais segura, vamos dizer assim, que aquela antiga eu tô meio que deixando de lado. E vamos aí falar de um tema que vai completar 3 anos, dia 24 de fevereiro. Pô, mas você está falando muito antes, ainda estamos em janeiro. Sim, porque estamos perto da posse do Donald Trump. Né? Daqui a, se eu não me engano, 9 dias, o Donald Trump será empossado presidente dos Estados Unidos. Acho que é assim que funciona os Estados Unidos, é 20 de janeiro, se eu não me engano. Ele será empossado novamente como presidente dos Estados Unidos e, ao que tudo indica, seu governo vai ser ou mais bravateiro do que o de costume, ou mais imperialista do que já foi, né? E o governo Trump tem tudo a ver, o governo atual, que é um gabinete de transição atualmente, né? O democrata passando o poder para o Trump, né? O Joe Biden passando a presidência para o Trump. Mais ou menos como funciona aqui no Brasil. Ah, lá não tem equipe de transição. Mas você vai falar que não está tendo reuniões, bastidores? Claro que está tendo. Até porque a gente conhece pela família dinossauro que quem financia um lado financia o outro. Bom, e o tema que eu quero falar é a guerra da Ucrânia, que está para completar 3 anos. E eu estava ontem conversando com um amigo meu pelo WhatsApp e eu disse para ele que a Rússia não suportará mais um ano de guerra. A Rússia não vai suportar mais um ano de guerra. Conflito na Síria, né? Eu vou ter que usar a palavra guerra, o YouTube não gosta, mas eu vou ter que falar. Porque se eu ficar polindo demais a palavra, eu não vou conseguir fazer o vídeo. O conflito na Síria já demonstrou que a Rússia está realmente no seu limite, né? Bom, para a gente falar primeiro da guerra da Ucrânia, eu até elaborei um roteiro, então quem quiser dar aquele apoio para o canal, compartilhe esse vídeo, mesmo com pessoas que não vão gostar do vídeo, que vão me xingar, não tem problema não. Eu não me importo com isso. Sinceramente, não me importo. Pra gente falar da guerra da Ucrânia, a sua causa, porque oficialmente ela vai fazer 3 anos em fevereiro, 24 de fevereiro. Mas nós sabemos que não são 3 anos apenas. Né? Quem está aqui no canal, quem conheceu o canal antigo, quem já me viu falar disso várias vezes, quando eu postava mais coisas no Twitter. Ah, gente, não estou ativo mais no Instagram, tá? Eu perdi a senha daquele Instagram que eu usava. No Twitter eu ainda estou ativo, é o mesmo endereço de sempre, mas eu não vou divulgar, porque eu tranquei a conta no Twitter. Quem quiser me seguir vai ter que mandar uma mensagem lá, @doueco, a mesma conta de antes. E eu vou ver que é uma pessoa do canal e vou aceitar seguir. Porque a gente sabe como é que é o Brasil, né? Bom, primeiramente, para a gente falar da guerra da Ucrânia, eu tenho que falar da União Europeia. A União Europeia, entender a União Europeia é essencial para entender a guerra da Ucrânia. Bom, a União Europeia é um projeto capitaneado pela Alemanha, principalmente, mas que envolve os seguintes países: Alemanha, Bélgica, Países Baixos, que a gente chama de Holanda, França, Luxemburgo, Áustria e Itália. O que esses países têm em comum? Bom, a Áustria nem tanto, mas todos esses outros países que eu citei faziam parte do antigo Império Carolíngio. A Áustria, se eu não me engano, não era bem do território, já era o território carolíngio já abrangia a Áustria, porque o arquiducado da Áustria surgiu mais ou menos na época que teve a invasão dos tchecos, né, que eles ocuparam o território que os celtas boêmios habitaram, por isso que tem esse nome Boêmia, né? Que é aquela cervejaria aqui no Brasil. Os tchecos são um povo eslavo meio woke, né? Em todos os sentidos, né? Ela é cheia de ateu e eles são meio woke porque eles se sentem germânicos, então eles são uma coisa meio identitária. Mas, não tem i na palavra mas eles não são germânicos, eles são eslavos. Bom, eles têm uma relação muito próxima com os germânicos. Mas a Áustria
tem uma história umbilical com o Sacro Império. Depois tem que confirmar se a Áustria, território que hoje é a Áustria, fazia parte do Sacro Império mesmo. A Baviera eu tenho certeza que fazia. A Suíça também fazia parte desse território, mas a Suíça se recusa a participar de qualquer organização supranacional do tipo da União Europeia. Bom, outra coisa que envolve esses países é que Bélgica, Países Baixos, parte da França, parte da Alemanha, Luxemburgo e o norte da Itália faziam parte da Lotaríngia, né? Da divisão do Império de Carlos Magno. Como todo mundo sabe, né? Eu tenho uma visão mais, como todo mundo aqui do canal, que já está mais antigo no canal, sabe? Eu tenho uma visão muito crítica com esse pessoal que romantiza muito monarquia, falando que vai ser tudo perfeito, que tudo será mais belo. Se fosse perfeito, não cairia, né? E não teria virado república. Muitos países que eram monarquias viraram repúblicas. República entre aspas, né? Mas viraram. E ali é o coração dos conflitos entre França e Alemanha. Coração dos conflitos é esse território. Porque a Bélgica não é nem França nem Alemanha. A Holanda não é nem França nem Alemanha. Luxemburgo é a mesma coisa. Suíça então nem se fala. E o norte da Itália também. Né? Ali é o coração dos conflitos dentro da Europa. Guerra dos 30 anos tem a ver com aquele território. A Primeira Guerra tem a ver com aquele território. Guerras napoleônicas tiveram a ver com aqueles territórios. Então, sim, são muitos os conflitos que envolvem essas partes. Essa território da Lotaríngia. Guerra dos 100 anos tem a ver com aquele território. Que nem envolveu a Alemanha, vamos dizer assim, né? A França contra a Alemanha. Era França e Inglaterra, né? Bom, a Alemanha, como nós sabemos, foi despedaçada com a Segunda Guerra Mundial, com o conflito, né? Em 1945. Ela foi completamente destruída. O povo alemão, a despeito do que seu governo tenha feito, sofreu inúmeras injustiças. E o povo polonês também, né? A Polônia teve pedaço do seu território arrancado. E a Alemanha, mas a Alemanha foi o que mais perdeu territórios. E antes que alguém fale que é legítimo isso na guerra, isso não tem nada de legítimo, considerando que os conflitos que a gente chama de mundiais foram meio que arquitetados para destruir a Alemanha. Para impedir que a Alemanha fosse a maior potência da Europa. Potência que eu falo, gente, não adianta você ter riqueza. Não adianta você ter só predomínio econômico. Você também tem que ter relevância política. E de preferência relevância cultural. A China, por exemplo, hoje tem relevância econômica e política. Ela não tem relevância cultural ainda. E nem sei se vai ter. O Japão tem mais relevância cultural que a China. E está longe de ter relevância política e econômica como a China tem. Né? O Japão, aliás, o Japão nunca teve uma relevância política maior do que na Ásia. Né? Bom, a Alemanha deu a volta por cima. A despeito dos seus inúmeros prejuízos de ter perdido a Prússia toda, a Pomerânia, Königsberg, ter virado um território sob ocupação russa, como a Cisjordânia é um território sob ocupação israelense, a Königsberg, que hoje se chama de Kaliningrado, é um território sob ocupação russa, que é uma ocupação completamente legítima, a presença russa ali. E foi uma presença criminosa arquitetada entre Roosevelt, dos Estados Unidos, né, o fascista do bem, o Churchill, que é idolatrado aqui no Brasil como um grande estadista, mas não passava de um criminoso, e o outro criminoso do bigode, vocês conhecem bem, que é popstar de alguns esquerdistas aqui do Brasil. Não que o regime alemão, italiano, fosse maravilhoso. Claro que não, era criminoso também. Tão criminoso quanto... Mas esses caras, na ideologia, mas esses caras conseguiram levar os crimes a um patamar mais elevado, porque eles duraram mais tempo, né? O regime alemão e italiano caiu em 45. Caíram em 45, os dois regimes. Esses dois regimes duraram, então o tempo que eles tiveram para cometer mais crimes foi maior. Bom, fazendo aqui o adendo que eu não apoio nenhum desses regimes, tá? Tenho horror desses regimes. Bom, o meio que eles se acharam para recuperar o que foi perdido
foi apostar numa espécie de dominação econômica sobre as demais nações da Europa. E eles colocaram... E qual que era a ideia que a Alemanha bolou? Primeiro, ela criou uma espécie... junto com a França, né? Eu acredito que foi uma ideia que acabou que todos, com a França, com a Bélgica, com os Países Baixos, com o Luxemburgo, vamos criar uma associação entre nós para a gente parar de brigar. E funcionou. Entre eles, pararam as brigas. As brigas para valer, tá? Com baionetas na ponta das armas, das ferramentas. Bom, e a Alemanha postou assim: eu posso envolver os outros países numa dominação de dependência econômica. Esses países vão depender de mim. Nós vamos criar uma espécie de mega-estado. Vamos nos envolver aqui e tal, vamos absorver mais países. E assim todos vão depender de mim e eu vou ter predomínio sobre eles, vou ter meio que uma espécie de escudo, né? E recuperar o que eu perdi com essas inúmeras guerras. Perdeu territórios, perdeu tempo, perdeu prestígio. Só que a Alemanha deixou de fazer algumas coisinhas que são muito necessárias. Mas vamos continuar. Os elementos dessa dominação são usar a sua indústria. Porque apesar de todos os problemas, Primeira Guerra, o conflito da Segunda Guerra, o saque que a Alemanha sofreu, a Alemanha recuperou sua indústria. E se tornou novamente a maior força industrial da Europa. Muito mais que a França só fica pensando em sindicato, fazer greve. Maior que a Itália. A Itália, só o norte da Itália que tem indústrias, né? Vamos falar que é verdade. O resto da Itália é o Brasil. É o Brasil na Europa. O sul da Itália, tirando o Papa para baixo, tirando a linha ali do território que é o antigo território do Papa, para baixo é o Brasil na Europa. E eles botaram essa indústria para valer, para funcionar e tal, e foram criando essa associação comum. Mas aí eles cometeram os erros. Eu até listei aqui alguns erros, mas eu acho que o maior erro de todos foi não ter buscado reverter a queda de natalidade, que na Europa já vem acontecendo há mais de 100 anos. A queda de natalidade foi uma tragédia para a Europa. É uma tragédia espiritual, é uma tragédia moral, espiritual, né? É uma tragédia econômica, é uma tragédia social. A sociedade pode desaparecer com isso. Eles absorveram, né? O Kim Paim vai adorar falar essa palavra, mas não é o que ele pensa, né? Ele tem uma ideia completamente equivocada sobre essa palavra. O liberalismo destruiu a Europa e eles, com o conceito liberal na cabeça, pensaram assim: não, qualquer povo que migrar para cá é europeu. Eu posso repor minha população com pessoas da Turquia, nascidas no Kurdistão, né? O Kurdistão que é uma ficção, mas tem lá a população curda, né? Porque aquele território era armênio, na verdade. Turcos, curdos, depois vieram árabes de modo geral, vieram afegãos, vieram paquistaneses. Paquistaneses nem tanto, os paquistaneses vão mais para a Inglaterra. Mas vieram gente da África de modo geral. E essas pessoas não são europeus. Não são culturalmente europeus. Tem pessoas que vêm desses países que só querem viver em paz na Europa, querem trabalhar, querem um lugar melhor para viver, porque seus países são uma porcaria de conflito o tempo todo, ou vivem na pobreza nesses países, querem realmente emprego. Tem, claro que tem. Mas uma boa parte não são. Ou tem uma cultura que se choca completamente com a cultura liberal. Porque a contradição do liberalismo, que o liberalismo de fato é isso. Não é um sistema econômico. É um sistema social político. Tem nada a ver com economia. É uma visão de mundo, o liberalismo. O triunfo maior do liberalismo é o que a gente está vivendo, não no sentido que o Kim Paim fala, no sentido do socialismo. Porque o liberalismo ele torna você indiferente à moralidade, né? O liberalismo ele torna você indiferente ao próximo. Essa turma, por exemplo, que quer ucranizar no Brasil, que quer subverter a ordem no Brasil, essa turma é liberal. Eles podem falar que tem um rótulo que quiser, anarcocapitalista, libertário,
conservador, feudal, sei lá. Cara, você está trabalhando pela subversão do país, você está trabalhando pela destruição da sociedade. Você está trabalhando pela dissolução dos vínculos. Você acha que, não, eu aqui acumulo meu patrimônio, seja lá como for, não vou contribuir com o Estado é uma porcaria, eu não quero saber da sociedade, eu vou pensar só em mim mesmo, vou ser tipo assim, o senhor feudal da minha casa. Cara, você é um maluco. Maluco não, né? Você é mal intencionado na maioria dos casos, né? Esses influenciadores são mal intencionados. Bom, esse problema da natalidade é uma tragédia social. Voltando, para não me perder muito do assunto. Lá na Europa, isso parece que não tem muito disso, não. Lá na Europa, eles caminham para um erro meio que empainesco, né? De achar que a solução é dobrar a aposta na estatização, mas sem reverter esse problema social. Bom, aí isso gerou o problema da imigração, que é o que fortalece esses partidos anti-União Europeia. Esses países anti-União Europeia usam todos a bandeira da imigração contra a União Europeia. Né? O que é estranho, a União Europeia não é para europeus. Porque se fosse assim, não, Alemanha, todos os países que ficaram dependentes da Alemanha, entre eles vai ter migração. Só entre eles. Eu acho que nenhum partido anti-imigração teria tanto problema. Veria tanto problema com isso, não teria tanto argumento. Agora, à medida que você permite a chegada de milhares de pessoas de outros países, vai gerar um problema. De países fora da Europa, de países que têm cultura anti-Europa. Né? Sem nenhum filtro. Como eu disse, você não procura saber se, essas pessoas estão vindo para cá, elas querem viver na Europa. E outra, o choque cultural, mas volta para o liberalismo. Para não me alongar muito, mas eu tenho que falar da União Europeia para chegar no conflito da Ucrânia, porque a União Europeia é a peça essencial desse conflito. Outro erro, esses dois erros, para mim, foram cruciais para a tragédia que a gente está vivendo hoje na Europa. Aceitada a Inglaterra. Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, são a mesma porcaria. Aceitada a marionete da Inglaterra. Porque a Inglaterra, se você sabe, ela tem uma marionete. Já foi Portugal a marionete da Inglaterra. Portugal era o bonequinho de ventríloco da Inglaterra. Até o século XIX, mais ou menos. Aí chegou um tempo que Portugal já não era mais útil para a Inglaterra. Né? Portugal era um peso morto. Como é um peso morto na União Europeia. Né? Aí Portugal, que é outro país que perdeu população, natalidade, mas foi chutado para lá. Falou, não preciso mais de você, você já foi útil já. Agora meu problema é com o leste europeu. Então eu preciso de uma marionete no leste europeu. E a Inglaterra criou essa marionete com a Primeira Guerra Mundial, que é a Polônia. A Polônia é a marionete da Inglaterra dentro do leste europeu. Tanto que era o único país que o Churchill, né, o Churchill do... É Churchill o nome daquele idiota. Mas aquele historiador babaca, Marco Antônio Villa, chama de Churchill, né? O Churchill, o único país que ele teve, segundo alguns relatos, algum pouco de lamentação de cair nas mãos do Stalin, era a Polônia. Que tinha um governo fascista antes da invasão alemã. E se aceitar a Inglaterra e começar a aceitar pesos mortos do leste europeu para uma união de nações, para formar um mega-estado. É como você ter voluntariamente no seu país, imagina, você tem um país muito próspero, ou um país que está funcionando, que você tem alguns problemas que você precisa resolver, aí você resolve aceitar, fundir com o seu país, com todo respeito, tá? Se tiver alguém de lá, não me xinga não, você aceitar o Piauí. Entendeu? Imagina, o Brasil não tivesse o Piauí, não tivesse o Maranhão, não tivesse o Ceará, não tivesse Bahia, Rio Grande do Norte. Aí você resolve aceitar esses caras na União para formar o país, um mega país, né? Que o projeto da União Europeia é meio que um mega país. Primeiro, claro, aqui a gente sabe, eu estou falando em termos econômicos. Lá na União Europeia tem um problema cultural também. Esses países foram muito mais socialistas do que a Europa Ocidental, né? Obviamente, eles foram dominados pela União Soviética, era uma espécie de
colônia da União Soviética. Um desses países é uma marionete da Inglaterra, que é a Polônia. Esses países são atolados em corrupção, também tem problema de natalidade, são pesos mortos na economia e são pobres ao extremo perto da Alemanha. Eles são pobres, o Brasil é mais rico que esses países. O Brasil, governado pelo Lula, é mais próspero que vários países da leste europeu. Tem alguns que não são da União Europeia, por exemplo, a Albânia não é da União Europeia, a Sérvia não é da União Europeia, mas a Montenegro não é da União Europeia, que eu nem sei por que é um país aquilo. Mas ficam na aba da União Europeia em muitas coisas, né? E aí você aceita os caras, mas os caras não aceitam você. Por exemplo, o projeto Euro. Esses países não embarcaram no projeto Euro, muitos deles. A Polônia, por exemplo, não embarcou. Outros embarcaram, a Croácia embarcou, tal. Aí fica aquela coisa, aquele conflito de formar um país, tem sempre aquela dualidade, autonomia e ordem. Ordem hierárquica. Até que ponto a ordem hierárquica a chefia do país tem que ter autoridade e até que ponto é autonomia? A gente viu isso nos Estados Unidos. Os estados do sul queriam virar países porque eles não aceitavam que abolisse a escravidão. Não, e muita gente até na direita acha que não, eles estavam certos porque era uma centralização. Mas, escravidão é um malefício social. Não é? É uma coisa horrível. Será que nisso aí o governo central não estava certo? Gente, tem que acabar a escravidão. O governo central foi hipócrita? Foi. Mas a ideia de acabar com a escravidão não era uma ideia correta? A ideia de industrializar os Estados Unidos, de fazer barreiras protecionistas, não acabou se provando uma ideia correta? Né? Do ponto de vista dos americanos, que eu estou falando. Né? Os empregos industriais elevaram o padrão de vida dos negros americanos. Né? A diferença do Brasil com os Estados Unidos, inclusive, é essa. Bom, a Polônia existe para ser uma ponta de lança do eixo Londres-Washington. Londres-Nova York, né? A Inglaterra, isso aí até o professor Olavo de Carvalho trazia isso nos vídeos dele, que antes da Primeira Guerra Mundial já havia na elite inglesa uma transferência de poder para os Estados Unidos. Inglaterra vai colapsar, vamos dizer assim, o grande poderio inglês sobre o mundo, vai colapsar. Nós precisamos cooptar a elite americana, né? Meio que assim, não fala desse jeito, mas é isso que aconteceu. Para que nós, elite inglesa, ligada a um certo país que existe hoje em dia, né? Que foi fundado em 48, nós temos que continuar mandando no mundo, então nós vamos nos unir com a elite americana e convencer os Estados Unidos a ser um país muito mais imperialista do que ele já tem vocação para ser. Bom, e a Alemanha financia essa bagunça toda como? A França também financia, a Bélgica também financia, Países Baixos também financia, o norte da Itália financia. O norte da Itália financia o sul da Itália, né? Como que eles financiam essa bagunça toda? A Áustria também faz parte. Através do euro. E como que o euro financia isso tudo? A indústria, principalmente da Alemanha, mas também da França em alguma medida, dão lastro ao euro. Principalmente da Alemanha. É o país mais responsável que tem na União Europeia. Eles dão lastro ao euro. E assim o euro pode ser impresso, emitido, e de alguma maneira concorrer com o dólar. Esse era o projeto. O euro vai ser uma moeda forte, vai concorrer com o dólar como moeda de reserva cambial. Porque o grande segredo do poder americano ter durado como está durando, assim, os Estados Unidos tinha uma mega indústria, a Europa estava arrasada, e aí os Estados Unidos fizeram o mundo todo lastrear suas moedas em cima do dólar, piramidar suas moedas em cima do dólar, ter essa realidade maluca que a gente tem hoje do dólar ser o parâmetro praticamente da nossa inflação. A gente está com o dólar a 6 e pouco. Né? A China desvaloriza sua moeda em cima do dólar, toca a população para trabalhar e produz aí
bagunças de modo geral, celular da Xiaomi, teclados, mouses, monitores, webcams, fones de ouvido, isso aqui, por exemplo, é fabricado na China. E assim ela vai acumulando dólar e meio que financia a dívida pública americana, porque assim o dólar tem sempre valor e os Estados Unidos pode emitir dólar e manter sua população consumindo. A União Europeia tinha esse mesmo propósito, a ideia de manter uma certa paz social através de uma política de expansão de consumo, de financiamento de um welfare state, por aí vai. Tudo através do euro. Bom, como nós sabemos, geograficamente, né, o Brasil é maior que a Europa. O Brasil sozinho atual é maior que a Europa. Né? Mesmo o Brasil sem o Acre seria maior que a maior parte da Europa, tirando a Rússia. Aí o Brasil sem o Acre não seria maior que a Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental é parte do leste europeu, que não conta a Rússia nessa brincadeira. Né? Sem o Acre não seria, mas com o Acre é. E o Brasil é tropical. O Brasil tem muitos rios, o Brasil tem um território com variado relevo de hidrografia e tal. O Brasil tem sol, insolação, tem um monte de coisa que a Europa não tem do jeito que o Brasil tem. A Europa não é tropical. O Brasil tem várias fontes de energia hidrelétrica, né? Tem essas fontes de energia com pouca produtividade, mas que o pessoal do ambientalismo adora. A Europa não tem essa alternativa. Eu acho que na Europa não tem sim, deve ter hidrelétricas na Europa sim, apesar de eu nunca ter procurado saber sobre isso. Mas com certeza tem hidrelétricas na Europa. Mas não tem espaço para construir muitas. O Brasil ainda tem espaço para construir algumas, se o Brasil quiser. Na Europa, isso é mais difícil. A Europa investe muito em quê? Em termoelétrica. Termoelétrica a carvão, termoelétrica a gás e a usina nuclear. De qualquer maneira, a Europa precisaria importar insumos para a energia. De qualquer maneira. E aí eu vou chegar na guerra da Ucrânia. Né? De qualquer maneira, a Europa é dependente de importar insumos para produzir energia, que é o gás, o carvão e urânio. Bom, o euro concorre com o dólar baseado na indústria alemã, principalmente. Na produtividade alemã. A confiança do euro está lastreada nisso. E assim o euro se torna uma alternativa ao dólar para as nações proletárias, né, como diria o Mussolini, ou para as nações otárias, que é o caso do Brasil. Bom, mesmo que o ambientalismo não tivesse feito a Alemanha parar com suas usinas nucleares, a Alemanha ainda precisaria importar insumos para energia. Né? É o gás. E a alternativa mais barata e mais eficaz, mais vantajosa para ambos, era o gás russo. Por que era vantajoso? Empresas alemãs operavam na Rússia. Mercado russo, mesmo que a Rússia esteja um país envelhecido, que esteja no limite, esse é um dos motivos da guerra, de eu falar que a guerra não pode durar muito tempo, já está durando tempo demais, que a Rússia tem dificuldades de natalidade, como a Europa tem. A Rússia ainda tem uma população de 140 milhões de pessoas. É um mercado consumidor a ser explorado. E o gás russo exportado para a Alemanha é barato, porque passa por vários países só, mas são distâncias. Passa por vários países, mas são distâncias relativamente pequenas. Né? Você passa pela Bielorrússia, Polônia, chega na Alemanha. Ucrânia, Hungria, chega na Alemanha. Nesse caminho você vende gás para outras nações. Você vende gás para a Hungria, por exemplo. Você vende gás para a Eslováquia, para a República Tcheca, para a Áustria. Então, de uma certa maneira, a Alemanha, a importação de gás russo era excelente para a Rússia, mas também era excelente para a Alemanha, porque você tocava as termoelétricas no pau. A indústria alemã continuava competindo, continuava produzindo euro, continuava sendo emitido. E para a Rússia era maravilhoso ter muito euro entrando, muito dólar entrando na sua economia e assim poder financiar o seu cosplay de Império Romano, né? Financiar todo o seu aparato, que ainda é bastante agigantado, aparato público, financiar o gasto público, modernização do setor militar.
para manter o Império Romano cosplay deles funcionando, financiar algum tipo de welfare state ou algum tipo de política para tentar incentivar a natalidade, que eventualmente a Rússia tenta fazer alguma coisa desse tipo, financiar algum tipo de projeção, porque a Rússia é um país quebrado. Aliás, o pessoal da direita deveria se decidir logo. A Rússia, que está no seu limite militar, que está precisando usar mercenários da Coreia do Norte, né? Militares da Coreia do Norte não são bem mercenários, né? A Coreia do Norte alugou seu exército para a Rússia. A Rússia que precisa da China e da Índia, porque agora sem a Europa só tem a China e a Índia comprando matéria-prima, energia da Rússia. Esse país que é o país que está por trás da esquerda mundial, como vocês falam, que controla a esquerda brasileira, porque vocês falam que todo mundo é agente da KGB, né? Da FSB, sei lá, GU, sei lá, tem um nome lá. O que vocês chamam de KGB não existe mais. O que vocês chamariam de KGB, na verdade tem um outro nome, é GU alguma coisa. E a FSB é uma espécie de, tipo Shin Bet de Israel. Bom, a Rússia, que está passando todo esse aperto para vencer a Ucrânia, é o país por trás de todo, é claro, levando em consideração que a Ucrânia não é a Ucrânia, né? É a União Europeia, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Canadá. A Rússia está enfrentando mais de 20 países. Está enfrentando a OTAN inteira. A Rússia está por trás da esquerda mundial toda. Se a Rússia tivesse todo esse poderio que vocês falam que tem, não era para a guerra ter acabado, tipo, 6 meses? Porque todo mundo para vocês é agente russo. Todo mundo para vocês é agente da KGB, como vocês gostam de falar. O Kim Paim é agente da KGB para alguns da direita aqui no Brasil. Então, vocês têm que se decidir. E ao mesmo tempo vocês falam que a Rússia é um país quebrado. Porque não faz sentido isso, porque um país quebrado não consegue ter agentes. Como é que vai pagar esses agentes? Os agentes vão estar no exterior recebendo em rublo? Sabe? Não faz sentido. Não faz o menor sentido isso. Sabe? Não faz sentido por fundamento lógico. Como é que você vai manter agentes no estrangeiro, financiá-los com um país quebrado? Você não tem condições de ganhar uma guerra em poucos meses. Porque para você ter essa gama de agentes, você teria que ter um poderio econômico militar enorme. Que não é o caso da Rússia. Se falar que tem agentes chineses, eu até acreditaria, porque a China tem dinheiro para pagar os agentes. Agentes americanos, acredito. Acredito não, conheço, né? Vários. Porque os Estados Unidos têm dinheiro. Porque o projeto euro não funcionou, mas o projeto dólar funcionou, que é uma beleza. Bom, e aí, chega no cenário, né? Você tem um concorrente ao dólar. Como deter um concorrente? Porque a ideia de livre mercado, né, dos libertários, do anarcapitalismo, do pessoal da escola austríaca, não leva em consideração que muita gente não vai respeitar a ideia de livre mercado. Não vai. As pessoas não vão respeitar, as pessoas vão tentar sabotar os seus concorrentes. Mas elas fazem isso porque elas se associam ao Estado. Cara, muitos libertários são monarquistas, né? Que é uma coisa meio incoerente, mas tudo bem. Eles acham que tem que existir estados privados. Vamos pegar um exemplo. A Arábia Saudita é um estado privado. É um estado privado. Aquele conceito que o anarcapitalismo defende, a Arábia Saudita não cobra imposto da população. A produção de petróleo da Arábia Saudita abastece o gasto público e, inclusive, financia a vida da população. A população não gasta, não paga imposto nenhum. Então, anarcocapitalista, libertário, turma do Bitcoin, mudem para a Arábia Saudita. É um paraíso para vocês. Os Emirados Árabes, o Catar, Bahrein, Kuwait. Quero ver vocês aguentarem, mas tudo bem. Porque quando você tem um dono, você tem que submeter às regras desse dono, né?
Bom, voltando ao que eu estava falando, eles não levam em consideração uma coisa muito simples. O concorrente pode se tornar dono de um país, né? Vamos levar em consideração a teoria austríaca deles. Esse concorrente dono do país vai aceitar o concorrente, ele vai mover suas forças contra esse concorrente. Por qualquer meio, quaisquer meio. E em nome do livre mercado, em nome dos seus interesses pessoais, as pessoas vão se vender para esse interesse. Que é o que aconteceu. A máquina de propaganda antirrussa é financiada por pessoas, é financiada, né, pelos concorrentes da Rússia, no gás, e ela visa eliminar o concorrente cooptando pessoas com dinheiro, comprando pessoas. Ah, tem pessoas que estão ali que não é bem só por dinheiro, elas não gostam mesmo da Rússia. Sim, mas você há de convir que entre não gostar da Rússia e agir contra a Rússia, o cara vai precisar de dinheiro. O cara vai precisar de cair dinheiro no bolso dele, porque você não gostar de uma coisa, mas você não vai ter meios de agir se ninguém financiar você. O Zelensky não existiria sem a ajuda do eixo Inglaterra e Estados Unidos. O Zelensky é um produto disso. E se a gente for olhar bem, desde os anos 2000, acontecem as tais chamadas revoluções coloridas, que são uma espécie de cerco à Rússia. Ao mesmo tempo que a União Europeia, que já comprava gás da União Soviética, né, quando existia a União Soviética. A União Soviética se financiava com isso. Se havia um problema contra a Rússia, por que não cortaram o gás na época da União Soviética? Por que compraram gás da União Soviética? Se havia um problema com o comunismo, né, com o socialismo, com o que você quiser chamar, para mim é só socialismo, uma espécie de fascismo mesmo. Por que não cortaram a asa da União Soviética? Por que toparam comprar gás da União Soviética? A União Soviética não teria sobrevivido sem a venda de gás e petróleo. Ela iria vender para quem? Ela teria passado por muito mais dificuldades. A União Soviética teria se tornado uma Coreia do Norte gigante. Né? Inclusive, a Coreia do Norte ganhou, né, um tempo quando ela conseguiu fazer amizade com o Trump. Né? O Trump que vai voltar a presidente, será que vai voltar a ser amigo do Kim Jong-un? Se é que o Kim Jong-un tá vivo, né? Tô brincando, eu acredito que ele tá vivo sim. Será que ele vai voltar a fazer amizade com o Kim Jong-un? Porque o Kim Jong-un ganhou tempo com aquele jogo de cena com o Trump. E aí ele modernizou a trancos e barrancos sua indústria militar lá. Claro, já tinha parceria de longa data com o Irã. E ele fabrica os mísseis que são usados contra Israel. Alguns dos mísseis, né? Alguns dos, né? Fabrica algumas das armas que os Houthis usam, né? Fez intercâmbio. O Irã fabrica, claro, né? O Irã fabrica também, mas esse tem um intercâmbio de desenvolvimento dos mísseis. Os mísseis estão mais longe de Israel, é mais fácil de desenvolver na Coreia. E, inclusive, os mísseis estão sendo usados agora na guerra da Ucrânia, né? A Coreia do Norte, com isso, conseguiu até uma sobrevida. Uma ditadura socialista conseguiu uma sobrevida com a guerra da Ucrânia, porque a Rússia está fornecendo petróleo, gás natural para a Coreia sobreviver, tocar sua vida. Em troca, a Coreia, que tem 20 e poucos milhões de escravos, bota esse pessoal para trabalhar nas fábricas de armas soviéticas que eles têm. E arma é arma, ela é usada para a guerra. Né? A Coreia do Norte está tendo crescimento de produção industrial graças à guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia está dando. Ah, mas a gente não tinha essa intenção. O nosso objetivo era acabar com o comunismo. Vocês estão fortalecendo um regime socialista. Vocês estão fortalecendo a China socialista. E enfraquecendo a Rússia. Tudo para acabar com uma ameaça que vocês enxergam numa aliança entre a Alemanha e Rússia. Esse é o objetivo desse conflito na Ucrânia. Esse é o objetivo das revoluções coloridas. Elas cercam a Rússia. Elas cercam justamente as bordas de contato que a Rússia tem com o resto do mundo.
e colocam a Rússia na mercê. Pô, uma hora isso vai vir aqui. Ah, mas é porque a gente quer exportar democracia. Engraçado, vocês não tentam exportar democracia para a Arábia Saudita, não tentam exportar democracia para o Kuwait, não tentam exportar democracia para a Jordânia. A Jordânia, vocês nem ao menos cogitam que possa ter algum tipo de democracia. A Jordânia, se acontecer na Jordânia, por alguma força do acaso, né, porque algumas coisas são incontroláveis, algo parecido com o que aconteceu no Egito. Tentaram começar alguns protestos, rapidinho abafaram. Vocês lembram da Primavera Árabe? Eu me lembro. Que foi uma espécie de revolução colorida. Ah, mas permitiram que acontecesse no Egito. Precisava de um start, né? Precisava de um botão de start, né? De um início. Eu nem gosto de usar termos em inglês. Precisava de um início, de um botão para iniciar o problema. Foi na Tunísia e no Egito. Para preparar o caminho para a Síria, que inclusive também foi uma espécie de guerra da Ucrânia, né? Antes da Ucrânia. Já tinha acontecido revoluções coloridas no leste europeu, já na Ucrânia já tinha acontecido em 2004, na Geórgia, a Geórgia faz parte da Europa, já tinha acontecido em 2003, perdão. Acho que 2003. Depois eu pesquiso direitinho. Precisava de um caminho para levar a revolução para a Síria, que era o objetivo. Na Jordânia, rapidinho abafou, rapidinho acabou com o negócio. Por que será, né? Será que porque dos 9 milhões de moradores da Jordânia, 4 milhões e meio são palestinos? Será que é esse o problema? Será que se acontecer um levante na Jordânia, como tentou a Frente Popular para a Libertação da Palestina nos anos 60, para começo dos anos 70, será que isso aí não levaria a um conflito muito dispendioso, né, muito caro para um certo país, que é quem de fato manda na política americana? Né? Os Estados Unidos elege presidente, mas o presidente dele só troca quando troca o presidente desse país. Porque o presidente de fato é o líder desse país, que não é presidente, lá fala primeiro-ministro. Bom, aí você tem esse cenário que eu estou descrevendo. Os Estados Unidos, você repara, os Estados Unidos e a Inglaterra assumiram que forneceram muitas armas. Gente, o começo desse... O pessoal fala muito assim, esses palhaços que acreditam no MBL, né? Eles falam que a Europa, a OTAN até hoje não autorizou, né? Até uns meses atrás eu escutei isso de um palhaço que acredita em tudo que a OTAN fala. Eles seguem o MBL, essa turma do MBL, Nando Moura, essa porcariada toda aí, Gordão Ucrânia. Que a OTAN não autoriza que use as armas contra os russos. Como não autoriza? Quem você acha que está fornecendo esses drones? Você acha que as peças para fabricar drones... Você acha que a Ucrânia fabrica drone, gente? Vamos aqui, vamos raciocinar. A Ucrânia é um país ferrado. Como eu falei, o leste europeu, o Brasil é mais rico que o leste europeu. Você acha mesmo que a Ucrânia, um país ferrado, tem fábrica de drone, desenvolveu 100% drone, 100% indústria nacional. Um país que está sob bombardeios, né, que está em guerra aberta desde 2022, está em guerra civil desde 2014. Isso aí, mas tem lá uma linha de montagem de drones. As peças você acha que estão sendo usinadas todinhas lá, está sendo tudo feita lá. Tá vendo de fora. Inclusive, o conflito virou o que virou, porque em 2021 a Ucrânia adquiriu drones Bayraktar da OTAN. A Turquia que a doutrina americana diz que alguns países não podem ter armas para se defender, né? Tipo, a Irã não pode nunca sonhar em ter uma indústria militar capaz de ameaçar os interesses de Israel. Mas a Turquia, que tem vínculos com gente ligada àquele grupo do 11 de setembro, a Turquia pode fabricar drones de guerra extremamente modernos, extremamente poderosos. Inclusive começou a fabricá-los sob o governo Trump. O cara que é o xerife do mundo livre, segundo o Rodrigo Constantino. O xerife do mundo livre, né, é miliciano, pelo jeito, né, porque ele vendeu proteção
para um país que ele deveria reprimir. Aí esse país forneceu esses drones para a Polônia. Polônia tem uma linha de montagem dentro da Polônia. As peças, claro, vieram da Turquia e forneceu para a Ucrânia. Aí você acha que é só ele que forneceu, outros países não forneceram não. Peças, linhas de montagem, maquinário e tal. Então a Ucrânia está usando esses drones há muito tempo contra a Rússia. Belgorod, Rostov, essas cidades estão sendo atacadas com drones já há bastante tempo. Aí de um ano para cá passaram a ser atacadas cidades, um ano e pouco para cá passaram a ser atacadas cidades mais ao leste, né? Moscou chegou a ser atacado, Daguestão foi atacado, a Chechênia foi atacada. O conflito ganhou a proporção porque a Ucrânia atacou Donetsk com esses drones fornecidos pela OTAN. A Turquia faz parte da OTAN. A Turquia é outro, como eu falei com vocês, tem os títeres, né, os bonecos de marionete desse eixo Inglaterra e Estados Unidos. A Polônia é um deles, a Turquia é um deles. A Turquia era para ter desaparecido no século XIX. Ela seria derrotada no século XIX. Mas aí, até os países ditos católicos se omitiram quanto a isso. Não, que a Rússia ia ficar muito forte. A Rússia ia ficar muito forte se derrotar a Turquia. Ah, então a gente tem que aceitar uma ditadura islâmica que está colada na Europa, que ocupava na época uma boa parte da Europa, para evitar que a Rússia fique forte. Eu vou falar uma heresia para os olavistas, mas eu prefiro a Rússia. Eu acho que vocês vão convir. E hoje a Turquia é pior que isso. Porque a Turquia tem uma mistura de fascismo, o movimento do chifrinho, né? Sim, né? Esse chifrinho aqui que eles fazem. Que eles tentam imitar um lobo com isso. Tem aspectos modernistas, vamos dizer assim, né? Liberais e socialistas do meu corpo, minhas regras. E ao mesmo tempo tem uma ditadura islâmica em pleno curso na Turquia. E agora tá meio que tá misturando tudo isso. Esse aspecto fascista do chifrinho com o meu corpo, com o Islã radical. Não sei como é que tá a questão do meu corpo, minhas regras. Tomara que o meu corpo, minhas regras dance, né? Porque independente do que eles são, eu não quero que aconteça nada com bebês. Então você vê bem com o que o mundo ocidental topa flertar. Repara para você ver com o que o mundo ocidental topa flertar. Se fala muito de China, se fala muito de Rússia, mas ninguém para fazer essa análise. Com o que o mundo ocidental topa flertar? Fizeram esse conflito todo para impedir a Alemanha de comprar gás da Rússia. Para impedir assim, o controle do governo mundial, dessa elite mundial que está vinculada com esse país do Oriente Médio. É tão poderoso, né? Claro que não é tudo, o governo mundial tá lá sozinho, ele bolou isso tudo, né? Tá lá o gabinete do Bibi lá, amigão do Constantino, e ele pensou assim, não, peraí, deixa eu bolar um conflito na Ucrânia aqui, peraí, escrever um rascunho aqui, manda isso aqui pro Barack Obama. Barack Obama, ó, mandei aí um recado pra você, tá, por e-mail, abre o seu e-mail aí. Aí o Barack Obama abre, rapaz, tem que... Claro que não é assim, tem várias nuances, tem vários interesses, inclusive ele controla todas as partes, né, ele tem lobby em todas as partes. E assim, a prova maior que o que eu tô falando é... Quer ver? Eu vou ver se eu acho. El País, 7 de fevereiro de 2014. Jornal El País da Espanha. Esse jornal nem existe mais aqui no Brasil, mas ainda está o site no ar. Internacional, 7 de fevereiro de 2014. Dane-se a União Europeia, diz secretária do ZEL a diplomata. A gravação de um diálogo entre diplomatas do ZEL é publicada no YouTube e eleva a tensão com a Rússia. Os diplomatas debatem sobre como apoiar a oposição ucraniana.
que virou o Regimento Azov, aquele grupo lá. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que foi derrubado naquele ano, né, e estreita a mão à secretária de Estado anexa de EUA para assuntos europeus, Victoria Nuland. Victoria Nuland é uma pessoa envolvida com golpes de Estado, uma pessoa maravilhosa. Uma conversa telefônica sobre a Ucrânia entre diplomatas norte-americanos, gravada e publicada no YouTube nesta quinta-feira, elevou ainda mais atenção na crise sobre o futuro do país. Na gravação, Victoria Nuland, secretária de Estado para Assuntos Europeus dos Estados Unidos da América, e Geoffrey Pyatt, embaixador norte-americano em Kiev, mantém uma esclarecedora conversa na que se debate a capacidade de alguns líderes da oposição para participar em um futuro governo ucraniano. O Yanukovych já tinha sido derrubado já. Discute-se como facilitar que o protesto contra o atual governo dê certo. Ah, não, o governo não tinha sido derrubado não, nesse momento, não. E é feita uma referência displicente à União Europeia. A Casa Branca responsabilizou o governo russo de estar por trás do vazamento. É aquele negócio, né? Como assim eu não posso falar mal dos outros? Victoria Nuland se desculpou pelas suas declarações, segundo informou o Departamento de Estado. O governo russo afirmou que a conversa demonstra que Washington manobra para que tome corpo um golpe contra o governo ucraniano. Sim, como aconteceu aqui no Brasil também. Os Estados Unidos tramaram a queda do Bolsonaro, enfraquecimento do governo Bolsonaro. A gravação publicada no YouTube contém um diálogo de pouco mais de 4 minutos entre Nuland e Pyatt. Nuland faz referência durante a conversa telefônica de que a ONU poderia nomear nos próximos dias um novo enviado especial para a Ucrânia e que isso ajudaria a promover o final da crise diante da suposta inação da União Europeia. E já sabe, dane-se a União Europeia, afirma a secretária. Exatamente, responde o embaixador. Uma porta-voz do governo alemão disse nesta sexta-feira que a chanceler alemã Angela Merkel considera totalmente inaceitável o comentário de Nuland. Os dois diplomatas trabalham na capital ucraniana para promover um acordo entre o governo e a oposição que ponha fim à crise política que afeta o país desde o último mês de novembro. O conflito começou em novembro de 2013. Protestos, tipo aquele passe livre aqui no Brasil. Você vê bem, os Estados Unidos tentou fazer isso com o Lula em 2013 também. Aí depois também fez com a Lava Jato. Nuland reuniu-se nesta mesma quinta-feira com o presidente Viktor Yanukovych para tentar reiniciar as conversas com a oposição. O vídeo intitulado As Marionetes de Maidan, em referência aos manifestantes na Praça de Kiev, onde se iniciaram os protestos, foi compartilhado nesta terça-feira por um assistente do primeiro-ministro russo na sua conta no Twitter. Sua mensagem anunciava umas afirmações controversas de Nuland a respeito da União Europeia. Porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, assegurou nesta quinta-feira que isto diz algo do governo russo. Sua homóloga no Departamento de Estado, Jen Psaki, qualificou o vazamento como um novo ponto baixo da Rússia. Muita cara de pau, né? Os Estados Unidos estava lá tramando uma espécie de golpe, tramando um golpe de Estado, ainda posa como o correto da história. Como assim eu não tenho direito de conspirar contra outros governos? Então, gente, eu acho que isso aqui é um outro lado do conflito da Ucrânia que a gente precisa debater, que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa levar isso em consideração quando fala da Ucrânia. A gente precisa ter isso em mente. Só vão ser 3 anos de 2 países que estão mergulhados no conflito. Isso, inclusive, sacramentou a queda do Bashar al-Assad. Cristãos na Síria estão sendo agora oprimidos por uma ditadura, meio ditadura islâmica, né? Porque é meio ditadura, porque o país não está ainda com um governo consolidado e nem vai ter, porque Israel vai destruir aquele país. Israel, gente, pensa nos empregos, pensa na vida que essas pessoas levavam. Em 2011, a Síria, mas a Síria é uma nação islâmica, de maioria islâmica. A população islâmica não é muito amiga dos cristãos. Bom, primeiro que islamismo é tipo socialismo, tem para todos os gostos. Não havia perseguição ostensiva aos cristãos na Síria. Não havia. Você tinha na Síria alauítas, que são uma espécie de muçulmano xiita, meio esotérico, né, meio místico. Cristãos, maioria ortodoxos, cismáticos, mas são cristãos. Uma minoria de católicos, né, melquitas, né, maronitas, acho que também tem alguns. Uma pequena porcentagem de xiitas, propriamente ditos, ismaelitas, duodecimanos, alguns.
e uma grande maioria de muçulmanos sunitas. Muitos desses muçulmanos sunitas nem aí para religião. Você tinha brasileiros vivendo lá, sírios vivendo aqui, fazendo aquele bate e volta, que é muito estranho. O sírio parece meio nordestino nesse ponto, né? O sírio libanês. O nordestino é cheio desse negócio. Mora um tempo na região sudeste, volta pro nordeste. Vai pra região sudeste, volta pro nordeste. Vai pra região sudeste, volta pro nordeste. Volta pro sudeste, pro nordeste, pro sudeste. O sírio libanês tem um pouco disso também. Ah, enjoei do Brasil, vou voltar a morar no Líbano. Ah, enjoei do Líbano, vou voltar a morar no Brasil. Ah, casei com uma brasileira, mas vou levar ela pro Líbano. Ah, não, casei com uma libanesa, vou voltar pro Brasil. Ah, os caras não tem paradouro, né? Eu acho isso muito bizarro, mas tô nem aí pra vida das pessoas. Tem muito que morreu brasileira no Líbano, gente. Nesse conflito atual. E quando começou a guerra civil na Síria, eles transbordaram o conflito pro Líbano. Tinha um grupo chamado Brigadas de Abdallah Azam. Brigadas de Abdallah Azam. Eles atacaram um bairro habitado por muçulmanos xiitas. Mataram uma brasileira que na época tinha 14 anos. Porque o Hezbollah estava apoiando o governo Assad. Então, bem antes de Israel obliterar o sul do Líbano, cometer aquela barbaridade, acabei citando o nome do país, né? Bem antes disso, já tinha morrido brasileiro. Brasileiros passaram perrengue na Síria. E assim, justiça seja feita, eu me lembro de uma história que quando era o governo Lula ainda, né? Eu não considero a Dilma Rousseff presidente, eu considero que o Lula que foi o presidente, tá? Vocês sabem disso. Quem é antigo do canal sabe disso. Quando a Síria estava no meio do conflito, alguns brasileiros fugiram para cá. Uma brasileira casada com um sírio, o cara morou no Brasil, tal, casou com a brasileira, voltou com ela lá para a Síria. Ela conseguiu escapar porque o pessoal viu que ela era brasileira. Aí falaram, não, o Brasil tá do nosso lado. Eu me lembro dessa situação na Globo News na época. Na época dava para ver Globo News sem vomitar. E eles falaram, ah, não, o Brasil tá do nosso lado, deixa ela passar. Tipo assim, a Síria foi abandonada por vários países. Os países começaram a Turquia, o Catar, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, despejando dinheiro em mercenários, em grupos de fanáticos. Gente da Ásia Central invadindo o país. Porque você tinha tudo nessa oposição, menos sírios, né? E aí, como é que fica? Né? O pessoal fugindo. A mulher escapou por ser brasileira porque eles reconheceram que o governo brasileiro, por ser esse viés terceiro-mundista que o PT tem, que é só no gogó, né? Na prática não faz nada. Ah não, tá do nosso lado, vamos deixar ela escapar. Vamos deixar ela passar. Sabe? E a direita brasileira não leva isso em consideração. Não leva essa situação em consideração. Por um apoio cego aos Estados Unidos, um apoio cego àquele país do Oriente Médio, que eu já citei o nome, um apoio cego à Inglaterra, uma visão assim. Não, eu não estou falando para a gente relativizar, igual eu tenho visto alguns relativizando, né, em algumas situações, se aproximando muito de elementos de esquerda. Eu não estou falando para falar que é bom, falar que o governo Assad era maravilhoso, falar que o Putin, nossa, o Putin é o cara. Não estou falando para defender políticas econômicas estatizantes ao extremo. Não estou falando para defender fascismo. Não estou falando para defender Franco, Salazar, falar que esses caras eram maravilhosos. Franco, principalmente. O Salazar ainda era menos pior que o Franco um pouquinho. O Franco era muito pior que o Salazar, muito mais fascista que o Salazar. Não estou falando isso. Não estou falando para defender o governo alemão. Não tô, longe disso. Não estou falando para falar que é lindo A ou B nos Estados Unidos. Eu estou falando para a gente ser realista. Para a gente tentar ser realista. Esse conflito na Ucrânia tem tudo a ver com a guerra da Síria. Tem tudo a ver com a guerra da Iugoslávia. Tem tudo a ver com o cerco que é feito à Rússia. Tem tudo a ver com a história da Europa. Que é impedir a Alemanha de se tornar uma potência. A história recente da Europa, de 100 e poucos anos para cá. Impedir a Alemanha de se tornar uma potência. E de neutralizar a Rússia até certo ponto. Porque se a Rússia, vamos imaginar, vocês acham mesmo, igual eles estão alimentando a Turquia, estão alimentando o lobo cinzento. Vocês acham que quando o lobo cinzento formar uma matilha, você acha que eles vão aceitar? Você acha que Estados Unidos, Reino Unido e a nação que lidera esses dois países vai aceitar que o lobo forme uma alcateia?
A alcateia do lobo já tem um lobinho, um mini lobinho, que é o Azerbaijão. E tem uns lobos na Ásia Central. Com exceção do Tajiquistão, tem outros 4 lobos lá. Você acha que eles vão aceitar que ele comece a crescer a ponto de ameaçar? Porque aí ele cresce e fala assim, não, pô, eu sou suficientemente forte agora, eu posso dar uma banana para esse pessoal. Eu posso não pagar a dívida que eu tenho com eles. Eu posso ameaçar os interesses deles e cobrar mais caro o meu passe. É a jogada de um criminoso. Você acha que eles vão aceitar isso? Eles já não estão aceitando. O terreno na Síria vai ser uma espécie de guerra fria. Então o povo sírio vai sofrer muito. Como o povo ucraniano e o povo russo estão sofrendo muito com esse conflito. Se a gente for parar para pensar, o que deveria ter sido feito também? Agora, os erros da Rússia, né? Vamos falar dos erros. Eu falei dos erros da Alemanha, ter aceitado pesos mortos na União Europeia. O que foi o grande erro da Alemanha? Primeiro, não buscar abandonar o conceito liberal de sociedade, que se traduz perfeitamente na social-democracia europeia. Restaurar uma Europa cristã. Eles não pensaram nisso, nem pensariam. Provavelmente não pensariam. Mas deveriam pensar, mesmo que fosse fingimento, mesmo que fosse igual o Putin, quando essa coisa meio estranha que o Putin tem com a Igreja Ortodoxa. Buscasse isso, restaurar uma sociedade cristã na Europa. Ainda que fosse de aparência. Restaurar a natalidade, que aí você poderia até ter algum grupo de imigrantes. Os imigrantes lá não iriam ter o comportamento que eles têm se eles vissem na Europa, seriam menores, seriam muito menos numerosos, e eles veriam nos europeus a um povo que está disposto a defender o seu território, a defender seu país. Outra coisa, eles deveriam ter se unido em torno de esforços em comum, geração de energia, procurar aumentar essa capacidade de geração de energia, não explorar a ponto de sugar o sangue com canudinho as nações africanas, porque isso aí o esquerdista fala com razão. As nações africanas são sim exploradas. Em parte ele tem razão. Ah, era melhor quando elas estavam sob batuta europeia do que agora? Claro, porque agora quem as governa? Só maluco, né? Em muitos casos não tinha exploração. Angola, para Moçambique. Angola e Moçambique nunca deveriam ter se separado de Portugal. Viviam muito melhor sob bandeira de Portugal do que vivem como países. Mas tinha exploração sim. A França dava uma explorada boa nas suas ex-colônias. Sabe? Não fazia os caras de trouxa. Que é, aliás, a falta de moralidade que o liberalismo levou ao extremo. Já sempre existiu gente imoral, mas o liberalismo levou isso ao extremo. Aí, deviam ter fortalecido esses países do leste europeu, vamos ajudá-los a fortalecer, a se tornarem países decentes, a restaurar seus governos. E assim, a Rússia, agora vamos para o lado da Rússia. Quais são os erros da Rússia? A União Soviética, né? A União Soviética se dissolveu, não era para ter virado esse monte de país. Era para ter voltado a ser o Império Russo. Como era o Império Russo. Devolvido as terras dos países que ela tomou. E a Polônia também devolvesse para a Alemanha que a Alemanha perdeu. Devolvesse Kaliningrado para a Alemanha. E assim buscado algum tipo de harmonia. Claro que eu estou sendo meio utópico aqui, né? Pelo menos assim, tentar compensar, devolver pedaços lá da Ucrânia, né? Que tem a população de poloneses ainda, tal, devolvesse parte desses territórios, buscasse uma amizade com a Polônia, buscasse foi mal, tava doidão, até falei isso já num vídeo aqui uma vez, buscasse foi mal, tava doidão com os caras, cara, foi mal, cara, tava doidão. Sabe, buscasse uma harmonização maior com a Polônia. O Putin até encenou isso uma vez em 2012. Ele chamou a Polônia para um evento que ia fazer em conjunto a Rússia, a Belarus, lá na floresta de Katyn. Ele ia reconhecer os crimes que aconteceram, cometidos pelo Stalin, tal. Tivesse feito isso para valer desde o início, né? Devolvido alguns territórios, a Alemanha,
A Polônia está devolver também uma parte, pelo menos, sei lá. Recebesse de volta o que era dela, né? Uma parte do que ela era dela. Devolver tudo não dá, porque a população já saiu, já tem outra população no lugar, né? É impossível devolver já. Sei lá, pelo menos o Königsberg lá, a Prússia Oriental, se fosse devolvida. Pelo menos como uma coisa simbólica. Estabelecesse uma amizade mesmo, um tratado de paz e amizade entre essas nações. Polônia, Alemanha, Rússia, mãos. Ó, amizade agora, tá? Amizade modo de falar, né? É uma cooperação pacífica entre esses povos. E não formar uma burocracia, no caso da União Europeia, uma burocracia gigante, que também gera, vamos dizer assim, haters, né, contra ela. Essa questão da imigração, porque isso é tudo, o projeto União Europeia de impedir que França e Alemanha guerreiem é uma coisa boa. É uma coisa boa. Se você pegar a história europeia, quantos conflitos teve entre França e Alemanha? Guerra dos 30 anos, Guerra Napoleônica, Primeira Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana. Então teve um lado benéfico entre a União Europeia de ser sido formada. Uma cooperação, né, entre esses países para evitar que esses países ficassem alimentando suas inimizades. Então tinha um lado bom. Quando eu falo assim, tentar devolver alguma coisa, tá pensando como deveria ter acontecido no Oriente Médio, né? Aquele país devolvido que tomou da Síria. Buscar a paz, buscar pelo menos transferir. Ah, não, eu vou remover os assentamentos da Cisjordânia, remover uma parte, aí vem os, sei lá, os palestinos da Síria e do Líbano, entram lá. Eu vou tentar compensar de alguma maneira, sabe? Tem evitado, gente, era um morticínio inútil. Morticínio maluco que se fez nesses últimos 25 anos no mundo. Desde a segunda intifada, né, até hoje, porque esses conflitos têm, como eu estou dizendo, tem conexão, tem alguma conexão. E esse da Ucrânia, não é esse da Ucrânia o mais triste de todos, porque a gente está falando de uma Europa que já não é mais cristã, uma Europa que você tem países como Rússia e Ucrânia. Eu falei, gente, a Rússia não vai aguentar mais um ano de guerra. A Rússia tem seus 140 milhões de habitantes, mas tem uma população formada. Outro dia eu estava vendo um canal no YouTube que, assim, eu bati a foto da tela do computador e mandei para esse amigo meu. Uma mulher russa mantém um canal, pelo jeito. Por que mulheres russas adoram homens brasileiros? Carai, velho. Olha que tipo de conteúdo. Sabe, conteúdo de estimular fetichismo. Quantas mulheres russas e ucranianas não ficam dando golpe, tipo o golpe do Pix? Porque, assim, porque tem um bando de palhaço que não pode ver mulher loura. Sabe, isso aí é uma sociedade, isso é uma sociedade que vai... Você acha que uma sociedade assim suporta 3 anos de guerra? Sem fazer estrago? Sabe, o país está no limite. Está no limite. E a Ucrânia está desaparecendo. E eu acho que, como eu disse, eu comecei a fazer esse vídeo fazendo alusão à posse do Donald Trump. Esses países vão continuar fornecendo ajuda para manter essa guerra mais um ano. E o Trump vai pagar de desentendido. Vai ficar falando de Groenlândia, de Canadá. Que ele vai, eu acredito que ele vai tentar de alguma maneira incorporar esses territórios dos Estados Unidos. O Canadá tem 25 milhões de habitantes. Você acha que é difícil incorporar o Canadá? Quer ver? População do Canadá. Ah, não, 40 milhões de habitantes. Ah, tem muito mais que eu imaginei. A Austrália que tem 25 milhões, né? Austrália. A Austrália tem 26 milhões de habitantes. O Canadá tem 40 milhões de habitantes. Bom, o Canadá tem 40 milhões de habitantes. Boa parte dessa população é de imigrantes. Eu garanto que deve ter no Canadá 1,5 milhão ou mais de brasileiros, mexicanos, russos, chineses, pessoas do leste europeu de modo geral, muçulmanos, árabes, paquistaneses. Deve ter de tudo no Canadá. Deve ter mais de 1,5 milhão, brincando.
Você acha que é difícil? 40 milhões de habitantes é pouca gente pro tamanho do Canadá. É pouco. O Canadá é maior que o Brasil. Você acha que é difícil? Os Estados Unidos tem 335 milhões de habitantes, se eu não me engano. Quer ver? Vou ver a população dos Estados Unidos. $334 milhões e 900 mil habitantes em 2023. 335 milhões, acertei. Inclusive, né, isso aí também te demonstra que os conflitos, esses países assim que querem ter algum tipo de sobrevivência ou de projeção de poder, eles estão pensando em absorver populações. Demonstra o que eu falei sobre a União Europeia, como que é importante manter uma natalidade, né? E o Brasil também. Essa turma que fica pregando subversão da ordem no Brasil precisa ser jogada para escanteio. Ah, mas você está defendendo que o governo Lula fique no poder? Não estou defendendo que o governo Lula fique no poder. Eu peço todos os dias a Deus para tirar essa gente do poder pacificamente, tá? Deixando muito claro, democraticamente, respeitando aquela maquininha de apertar número, tá? Que eu não tô falando nada disso. Nada contra a maquininha de apertar número. A maquininha de apertar número é maravilhosa. Ela é linda. Se eu pudesse, eu construiria um altar budista para ela. Colocaria velas, tal, uma estátua do Buda junto. Porque é eu tô pensando em idealizar aqui na minha cidade o santuário da maquininha de apertar números. Sabe, o santuário, para o ano novo, todas as mulheres vestirem kimonos e irem lá fazer assim com a maquininha. De tão maravilhosa que a maquininha é. Mas assim, a gente tem que tentar restaurar esse país. O país, eu vivi criticando esse país há muito tempo, critico ainda. Acho que ele poderia ter sido melhor, né? Que algumas coisas deram errado, e de fato deram mesmo. Mas as coisas que deram errado não vão voltar atrás. Então agora a gente tem que tancar o que a gente tem. Então, tem que tancar. E o caso lá do conflito na Ucrânia e na Rússia é o exemplo. Dá para resolver, dá para poder varrer do mapa o que aconteceu em 35, 33, 35, lá o Holodomor. Dá para varrer do mapa? Não dá. Volta a falar. Devia ter foi mal, cara. Tava doidão, pô. Dá para tancar uma região que tem um patriarca para cada país? Também não dá para tancar isso. Precisa de um patriarca para cada país? Tem necessidade disso? Tem necessidade? Será que vocês também não perceberam que esse negócio de patriarcado já virou uma palhaçada, não? Que vocês prostituíram a palavra patriarcado? Então, pô, tem base nutrir tanto ódio no coração assim? Isso está levando a alguma coisa? Está levando a algum benefício? Tá trazendo, tá resolvendo o problema? Não tá. Tá piorando o problema. Igual, mais de 1 milhão de baixas, pelo menos. Eu chuto que tem muito mais de 1,5 milhão. Assim, entre estrangeiros, russos, ucranianos, brasileiros foram pra lá fazer papel de otário. Papel de otário, gente. Bom, tá aí, acabou que eu estendi o assunto, falei até de outros assuntos no meio, mas a proposta era falar mesmo sobre essa questão da União Europeia, questão do conflito russo-ucraniano. Acaba que a gente tem que transbordar um pouco o assunto. Bom, gente, curta o vídeo, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final. É um podcast, é um vídeo longo e tal. Bota pra assistir, bota o celular do seu lado, você tá fazendo alguma coisa, tá lavando roupa. Eu vou lavar minha roupa daqui a pouco também, não sei como é que é. Vai varrer a casa, sei lá, bota fone. Não precisa olhar pra minha cara. Minha cara não é tão bonita assim. Bom, até a próxima. Quem quiser apoiar o canal para eu comprar um microfone melhor, tal, tem aí descrição do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.